eu convido a Camila Cury, que vai dar a palestra de hoje. Seja bem-vinda. Bom dia! É um grande prazer estar aqui com vocês na unidade Senec de Uberaba. Por onde nós andamos, a Senec tem sido uma grande parceira no desenvolvimento da saúde emocional dos seus alunos, dos seus professores e dos seus pais. Quem aqui já esteve na palestra do Dr. Augusto Cury? Levanta a mão. Ah, muito bom. E de algum palestrante da Escola da Inteligência? Quem não teve em nenhuma? Sejam bem-vindos quem esteve pela primeira vez, quem está nos presenteando com a primeira vez com a presença. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de construirmos relações saudáveis com os nossos filhos, conosco mesmos e com as pessoas que nós convivemos. Ter relações saudáveis não basta ter boa intenção. E aí que está o grande segredo. Muitos pais têm boas intenções, mas por não conhecerem o universo psíquico, muitas vezes cometemos erros básicos nas relações interpessoais. Casais maravilhosos, mas por não conhecerem de maneira mais íntima o funcionamento da mente, nem sua, nem das pessoas com quem convive, também acomete erros muito gritantes, fragilizando as relações e, infelizmente, não tiveram no seu desenvolvimento o que nós propomos de maneira sistemática na Escola da Inteligência, que é a educação socioemocional. Por que educação socioemocional? Porque não basta eu educar só o social, com normas e regras para uma criança. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, se eu não preparo-a emocionalmente para. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Bom, o programa foi idealizado pelo Dr. Augusto Cury, a maioria de vocês já sabem disso. Ele foi desenvolvido, só fazendo um parêntese, tá? Para aqueles que ainda não nos ouviram, rapidamente. A sociedade adoece rápido e coletivamente. Nós estamos preocupadíssimos com o nível de ansiedade das nossas crianças. O nível de transtorno emocional cada vez mais cedo sendo instalado nas nossas crianças e nos nossos jovens. O nível de adoecimento da população adulta. Algumas estatísticas que vocês já conhecem, quem esteve presente conosco. 50% da população mundial tem ou desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Pais, isso é muito sério. 50% é a cada 2 pessoas, uma desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Se você tem 2 filhos, qual dos seus filhos desenvolverá um transtorno? Você que é um casal, qual de vocês 2 desenvolverá um transtorno psiquiátrico? Essa pergunta nós temos que nos fazer. 30% dos jovens, segundo pesquisas, não se tornam bem-sucedidos ou têm dificuldade de se ingressar no mercado de trabalho porque não se sentem bem consigo mesmos. Infelizmente, quando nós falamos de gestão psíquica, nós não evoluímos na mesma proporção que evoluímos no meio tecnológico, no meio da saúde física e tanto outros avanços que a sociedade obteve. Alargamos os anos de vida, mas nós não alargamos a felicidade. Alargamos o conhecimento, mas nós não alargamos a formação de pensadores. Porque pensávamos que teríamos a geração mais criativa de todos os tempos. Afinal de contas, nunca foi tão acessível as milhares formas de conteúdo. Hoje não é esse o desafio da educação.
O desafio da educação não está em como ensinar português, matemática. Existem excelentes materiais didáticos, excelentes propostas. Hoje o grande desafio é estar numa sala de aula com 20, 30 crianças diferentes. O professor muitas vezes não sabe lidar com crianças hiperestimuladas pela geração smartphone. Pais extremamente preocupados. Tem pessoas que falam que os pais estão mais ausentes. Eu não vejo isso. Eu vejo pais muito preocupados, mas por vezes angustiados por não saberem se estão fazendo certo ou não com tanta informação. Eu falo que a informação é um grande problema, se não soubermos utilizá-la. Não basta só entulharmos no córtex cerebral inúmeras informações, se o nosso eu, que deve ser o construtor de ideias, não for preparado para gerenciar tudo aquilo que nós recebemos. Se você perguntar para minha avó, que criou 6 filhos, num quarto, morando todo mundo junto, se alguma vez ela teve uma crise existencial por não estar sendo uma boa mãe, ela fala, não, nem sei o que é isso. Simplesmente ela achava que estava certa porque ela era mãe. E você, já se perguntou, será que eu estou fazendo certo? Será que é assim? Será que eu estou dando muito tempo? Será que eu estou dando demais? Será que eu estou dando de menos? Porque não basta ter tantos livros e propostas pedagógicas de como educar filhos, de como formar alunos, se igualmente nós não formamos o teu eu e o meu eu, que deve ser aquele que recebe o conhecimento para ser construtor de ideias, porque senão o excesso de informação paralisa. É por isso que hoje uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E por um lado, isso pode ser maravilhoso, mas por outro, uma grande desvantagem. Porque o excesso de informação, se ele não for bem trabalhado, ele estressa o cérebro. E um cérebro estressado, ele diminui as suas habilidades cognitivas e aumenta as suas atividades motoras, segundo pesquisa. O que significa isso? Quando nós estamos estressados e ansiosos, você percebeu que a gente não para? Só que a hora que você acaba o dia, você fala, gente, fiz tudo errado, preciso voltar a refazer um monte de coisa que eu fiz. Já tiveram essa sensação? Porque, segundo pesquisa, um cérebro estressado aumenta a atividade motora. Então, você começa a fazer um monte de coisa, mas compromete o raciocínio. Ou seja, nós não tomamos atitudes assertivas, nós muitas vezes dizemos aquilo que não deveríamos ter dito, muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas e nós vamos ter que voltar refazendo um monte de coisa que nós fizemos. Então, por um lado, nossas crianças são superestimuladas. É como se nós estivéssemos potencializando o córtex cerebral delas. Segundo pesquisas, o QI aumenta 1 ponto por ano da população mundial. Ou seja, teoricamente, estamos formando uma geração mais inteligente a cada ano. Mas o QI não é suficiente e não é sustentável para formar jovens criativos e empreendedores que saibam solucionar problemas, que entrem no mercado de trabalho, que lutem pelos seus sonhos. Tanto é que 82% dos casos de demissão advêm problemas emocionais e não técnicos. O que dá sustentabilidade para o desenvolvimento cognitivo é a perseverança, a ousadia, a capacidade de recomeçar. Essas habilidades são fundamentais. Thomas Edison falhou 1902 vezes ao tentar fazer uma lâmpada. Quando perguntaram para ele, mas você não se frustrou de tantas as vezes que você falhou ao tentar fazer uma lâmpada? Ele disse, não, eu não falhei 1902 vezes. Eu simplesmente descobri 1902 vezes como não fazer uma lâmpada. Entre uma pessoa emocionalmente saudável e uma pessoa emocionalmente doente, não estão os eventos da vida. 80% é como nós lidamos com eles. Só que falta ferramentas.
Nós entulhamos o córtex cerebral com um monte de normas, regras, o que é importante para ser feliz, o que é importante para ter sucesso, o que é importante para se sentir bonito. Só que nós não preparamos o gestor. Nós superpotencializamos a máquina psíquica, as conexões sinápticas estão muito mais frequentes. O problema é, antigamente você dava um fusquinha para uma criança que não sabia dirigir. Hoje você dá uma Ferrari. Você já percebeu o acidente que pode acometer com uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir? Hoje, nós damos uma Ferrari de estímulos para os nossos filhos, mas nós não preparamos o condutor. Um cérebro hiperestimulado, ele produz muito mais pensamentos, muito mais emoções, de conteúdo negativo e conteúdo saudável. Se o nosso eu não aprender a ser bons gestores, os nossos filhos, as pessoas que nós mais amamos, têm grandes chances de ter uma vida doente emocionalmente, ainda que você tenha dado tudo de melhor para ela. Antigamente, na psicologia, se pensava que uma criança que tivesse uma infância feliz, teria uma vida adulta feliz. Sempre se falou isso na psicologia, que a formação da personalidade acontecia até 7 anos. Vocês já ouviram falar disso? Mas hoje já inúmeras pesquisas mostram que não necessariamente uma criança que teve uma infância feliz terá uma vida adulta feliz. Porque a dinâmica mental, ela é dinâmica. E por ela ser dinâmica, ela precisa estar constantemente sendo trabalhada. Um atleta, não é porque ele já treinou 10 anos da vida dele, que ele pode falar assim, não, eu tenho uma competição daqui 6 meses, mas como eu já treinei 10 anos, eu não preciso treinar esses 6 meses, e vai achar que vai chegar na competição e vai estar preparado. Não vai estar preparado. Na mente humana é a mesma coisa. A mente humana precisa ser treinada, gerenciada todos os dias, se nós desejamos ter saúde emocional. E é por isso que a Escola da Inteligência, ela tem grandes objetivos e muito claros. Primeiro grande objetivo é estimular as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de agir e reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações. Queridos, na sua vida, você foi ensinado a acertar ou errar? Ganhar ou perder? E o que nós fazemos com os nossos erros e com as nossas perdas? Comemos a geladeira inteira de raiva? Descontamos no primeiro que está na nossa frente? Porque tão importante quanto aprender a ser aplaudido, ganhar, é sabermos o que fazer com os nossos fracassos. Porque a vida é repleto deles. O seu filho, por mais que você... Nós estávamos vindo para cá, e estava comentando com a minha gerente de relacionamento, Ana Cristina, sobre que muitos pais falam, eu quero dar tudo aquilo que eu não tive para o meu filho. Levante a mão, quem já falou essa frase já pensou? Eu quero proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Agora, quem já pensou? Eu também quero proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu tive. Menos o número, né? Porque às vezes nós ficamos tão presos naquilo que nós não tivemos e esquecemos que fosse tão ruim assim aquilo que nós tivemos, você não estaria hoje aqui como você está. Porque o que te construiu não foram os seus acertos, não foram tudo aquilo que você recebeu, foram todas as suas lágrimas, todas as suas perdas, todas as suas frustrações. Você é um complexo de tudo isso. E privar que os nossos filhos se frustrem, privar que os nossos filhos errem, é como se você não os preparasse, não preparasse os anticorpos emocionais deles. Eles vão ter anticorpos emocionais, eles vão ter proteção emocional. Mas quase não se fala sobre isso. As pessoas não têm proteção emocional, tudo as invadem. E nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, o programa Escola da Inteligência trabalha o gerenciamento dos pensamentos. Você pensa só o que quer?
Sim ou não? Na hora que deseja. Aquela pessoa te frustrou, você não pensa nela. Aquela pessoa te decepcionou, a hora que você não quiser pensar, você não pensa. Funciona assim? Não funciona assim, porque o teu eu e o meu eu não são os únicos que constroem cadeias de pensamento. Há um universo psíquico que acontece aqui dentro, e para que você possa ser um bom gestor, você precisa conhecer. Ayrton Senna sempre diz que um dos grandes segredos do sucesso dele é porque ele conhecia muito bem o carro. Ele era quase um mecânico, ele dizia. Ele sabia como funcionava, ele dava palpite em tudo, em como gerenciar todo o carro. Quanto mais você conhece de quem você é, muito mais você consegue se administrar. Tem pessoas que se surpreendem consigo mesmo todo dia. Claro que nós nos surpreendemos e é comum nos surpreendermos, mas se você faz um mapeamento diário de quem você é, de como a sua mente funciona, com certeza você terá resultados muito mais significativos na sua autogestão e na gestão com as pessoas que você ama. Então, educação emocional é algo muito claro. Nós trabalhamos também as habilidades na formação do caráter, como tolerância, liderança, perseverança, mas elas são consequências dessas. Porque primeiro nós pensamos e sentimos e depois nós agimos. A nossa reação, ela é proporcional e diretamente relacionada ao que você pensa e o que você sente sobre uma situação. Se uma vez que alguém vai te corrigir, o seu parceiro, a sua parceira, e você pensa assim, ele está fazendo isso porque ele quer pegar no meu pé, porque ele é inflexível, porque ele está sempre querendo controlar a relação, a sua reação vai ser uma. Se você pensa, poxa, ele está fazendo assim porque ele não percebeu outros ângulos. Eu brinco, se uma pessoa não concordou comigo é porque ela não entendeu. Preciso explicar de novo, se eu tenho convicção daquilo que eu estou certa. Agora, se eu tentar agredir, machucar, diminuir, são estratégias que não funcionam. Mas nós fazemos isso porque nós não temos isso. Então, as nossas reações é porque não há uma gestão. O que você pensa que determina como você age. E é por isso que muitas vezes os trabalhos de valores não funcionam. Porque valores é consequência de um desenvolvimento emocional e não ao contrário. Se nós queremos formar filhos que sejam líderes, que sejam empreendedores, que se coloquem no lugar dos outros, que sejam honestos com eles, com as pessoas, nós primeiro precisamos levá-los a serem bons gestores daquilo que eles pensam e sentem. Bom, nós vamos desenvolver também ferramentas para o fortalecimento do desenvolvimento emocional. Queridos, sabe quantos por cento das mulheres brasileiras se sentem bonitas? Eu gosto de perguntar isso para homens. Qual é o seu nome? Ricardo. Quantos por cento você acha que das mulheres se sentem bonitas? Mas que elas se sentem, quantos você acha? Se acham bonitas? Ah, não se acham bonitas. Vocês concordam com essa estatística? Parabéns, você errou por 1%. 3% apenas das mulheres se sentem bonitas. Isso é um escândalo. Exatamente. E o que acontece? Parece que, mas isso vai interferir só na relação que eu tenho com o meu espelho? Claro que não. Uma pessoa que não se sente bem com o seu corpo, uma pessoa que não se percebe bem, porque a autoestima, ela nasce na autoimagem. O problema não está na maneira como você se sente em relação a você. A maneira está em como você se vê. Então não basta você mudar a maneira como você se sente, se você não mudar a maneira como você enxerga o seu corpo, como você enxerga as suas rugas, como você enxerga o tempo que te trouxe prejuízos, mas te trouxe muitos ganhos. Queridos, as nossas crianças, nós temos mais de 5 milhões de meninas morrendo, 40 milhões de meninas morrendo de anorexia nervosa no mundo. A situação é muito grave. E a autoestima é algo
tão importante a ser desenvolvido. Eu falo para os pais, eu falo que nós estamos com uma mistura perigosa hoje. Por um lado, nós temos pais super protetores, porque não querem que seus filhos passem pelas mesmas dificuldades que passaram. Legítimo. Mas por outro, nós temos pais extremamente exigentes. E essa mistura tem formado crianças inseguras e com baixa autoestima. Inseguras porque são super protegidas. E com baixa autoestima porque são super exigidas. Agora, você acha que uma criança insegura e com baixa autoestima, qual que vai ser o resultado dessa conta? Aí você vai nas estatísticas, 45% dos jovens que prestam vestibular têm sintomas depressivos, pais. Chegam, não sabem fazer escolhas. Chegam no mercado de trabalho, não sabem ouvir um não. Inseguras e com baixa autoestima. Se eu puder dar um conselho para vocês, e algo que eu trabalho sistematicamente na Escola da Inteligência, para que o seu filho tenha autoestima e para que ele seja seguro. Porque o mundo já acaba com a autoestima deles. Nós não precisamos fazer esse serviço. O padrão que o seu filho é inserido nessa sociedade é desumano. A sensação que nós temos, e você pode perguntar para o seu filho, e muitos dos filhos sentem, é que eles não são bons o suficiente. Por trás de filhos às vezes agressivos, filhos que às vezes não ligam para os pais, filhos que ignoram os padrões, tem filhos que não se sentem bem o suficiente. Sabe por quê? Porque o que dá base para a autocrítica, ou seja, você não quer ter um filho autocrítico? Que quando você fala, reflete, pensa, analisa, pondera, corrige rotas. Todo mundo quer conviver com uma pessoa que tem autocrítica. É tão mais fácil, você dá um feedback, a pessoa analisa, se aquilo for pertinente ela muda, é maravilhoso. Mas o que sustenta a autocrítica é a autoestima. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Goste de mim, não goste, paciência. No fundo, no ponto de vista emocional, uma pessoa que tem baixa autoestima não é forte. Porque uma pessoa que tem uma autoestima elevada, ela não tem medo de reconhecer uma dificuldade, porque ela sabe que uma dificuldade não anula uma capacidade. Não é, a conta não é assim, eu tenho 2 capacidades e 3 dificuldades, então eu sou -1. Não funciona assim na psique. Agora, se essa pessoa não tiver autoestima suficiente para saber que as suas dificuldades não anulam as suas capacidades, que as suas falhas não anulam os seus acertos, se ela não tiver essa consciência, ela não olha para dentro dela. E se você tem dificuldade com que seu filho reflita sobre os seus comportamentos, eu falo com toda a experiência de quem trabalha há anos na educação e com toda a bagagem que meu pai desenvolveu na teoria, por trás de uma pessoa que é especialista em dar desculpas e ignorar padrões. Tem crianças, jovens e adultos que não têm uma boa relação com a sua autoimagem. Porque se tivesse, porque a autoimagem não está relacionada só a como você vê o seu corpo, mas está relacionada a como você percebe as suas capacidades. Então, quando nós começamos a conhecer a mente humana, nós nos tornamos mais estratégicos. Por isso que eu falo que não basta nós termos boas intenções, nós precisamos conhecer como a mente humana funciona. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E por fim, desenvolver relações mais saudáveis. Eu gostaria de dar um destaque muito forte sobre as relações saudáveis, que tem sido um grande gargalo em todos os ambientes, dentro da família, nas relações conjugais, dentro da escola, dentro do mercado de trabalho. Saiu recentemente uma pesquisa dizendo que 80% dos profissionais não se sentem felizes no seu ambiente de trabalho. E muito desse descontentamento estão nas relações, seja com o seu superior, no reconhecimento, nos feedbacks, seja no ambiente
interpessoal, nos seus colegas de trabalho. Então, relacionamento interpessoal é um grande desafio. E as pessoas que têm essas habilidades, elas conseguem se destacar muito mais, desde o seu desenvolvimento cognitivo até o seu desenvolvimento emocional, conjugal e social. Bom, a Escola da Inteligência, como vocês sabem, trabalha desde os pais. Nós temos os encontros com os pais, que estamos sempre chamando vocês aqui para participarem, com os alunos em sala de aula. Então, o nosso trabalho, ele é muito sério. Como eu disse para vocês, a mente precisa de treino. Todos os dias. Por que o programa é aplicado uma vez por semana dentro da escola, com aquele mesmo professor? Porque nós preparamos um desenvolvimento emocional para o seu filho. O programa tem começo, meio e fim. Aonde durante aquele ano ele vai trabalhar um assunto específico para que ele possa desenvolver a sua inteligência emocional. Tá certo? Bom, e eu gostaria de falar em especial sobre as regras de ouro das relações saudáveis. Porque se nós melhorarmos as nossas relações, seja a relação que nós temos conosco mesmos, e a relação que nós temos com o nosso filho, a relação que nós temos com as pessoas com quem nós convivemos, nós já temos 80% das nossas dificuldades superadas. Relacionamento tem sido um grande desafio, não somente no Brasil como no mundo. Só que existem algumas regras fundamentais, algumas ferramentas que nós precisamos conhecer se queremos potencializar as nossas relações. Querem saber quais são? Mas lembrem-se, pais, educação emocional, ela é estéril em si mesma. Eu vou repetir. Educação emocional, ela é estéril em si mesma. Ela só é frutífera se ela é associada à praxis. Ela só é frutífera se ela é associada à prática. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não basta nós sabermos as regras ou as ferramentas, chame como você achar melhor, se você não associá-la com o seu eu atuando de maneira ativa para praticá-las. Não basta você, o conhecimento alimentar, ele é estéril nele mesmo. Não é o conhecimento alimentar que te faz ter uma boa alimentação. É a prática do conhecimento. O que eu chamo vocês, nós chamamos todas as vezes, os pais aqui na Senec, nas escolas no Brasil todo, nós temos mais de 200 mil alunos. Nós estamos buscando massa de pessoas que queiram sair na sua zona de conforto, queiram buscar novos ares, e tem tido resultados fantásticos de pais e filhos que têm construído uma história linda, de parceiros e parceiras que têm construído uma história linda, de profissionais que têm potencializado a sua inteligência. Nós fazemos esses cursos para as grandes executivas das grandes corporações do Brasil. E o seu filho tem a oportunidade de ter isso na base. A vantagem que ele vai ter é muito maior. Em qualquer época da vida nós podemos mudar, Camila? É claro que nós podemos mudar, mas fica muito mais difícil. É a mesma coisa de inglês. Vai com uma criança para os Estados Unidos e mora 1 ano. A criança vira fluente. Você que está morando com ela, 1 ano você está falando bem assim. Eu morei nos Estados Unidos e no Canadá, na minha infância. Eu e minhas irmãs voltamos fluentes. Meu pai e minha mãe, com todas as limitações de inglês. Por quê? Porque quanto mais cedo nós desenvolvemos, muito mais conexões sinápticas nós fazemos. Sustenta as plataformas estruturais. Por isso que a primeira infância, ela não deixa de ser super importante. A adolescência não deixa de ser super importante. Mas ela não garante uma vida adulta feliz. Mas ela aumenta as chances. Entendem o que eu quero dizer? Então, se o seu filho desenvolve isso, desde a mais tenra infância, a chance dele ser mais preparado do que você e eu é muito maior. E não é isso que nós queremos? Você não quer um filho mais preparado que você?
Você não quer um filho mais saudável que você? Um filho mais seguro que você? Um filho mais bem, eu tenho certeza, mais bem resolvido? Todo pai quer. Só que para isso nós precisamos conhecer. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre as regras de ouro para vocês. E a primeira regra de ouro é algo que a gente vem falando aqui sistematicamente no programa: liderar o mundo de dentro para liderar o mundo de fora. Pais, seu filho precisa conhecer como a mente humana funciona. Você precisa conhecer como a mente humana funciona. Algo básico dessa primeira regra. O pensamento, vou fazer uma pergunta, tá certo? O pensamento é real ou virtual? Quem acha que é real, levanta a mão. Quem acha que é virtual, levanta a mão. Quem está confuso, levanta a mão. Está igual a sala de aula, está todo mundo com medo de dar a resposta errada. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a errar, né? Bom, isso é um outro assunto. Quem disse que o pensamento é real está com um problema grande. Porque está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que você pensa é a realidade em si. Então, quando você pensa que você não é bom, você não é bom. Quando você pensa que o outro não gosta de você, realmente o outro não gosta de você. É como se você incorporasse a realidade do objeto pensante. Perigosíssimo. Agora, quem disse que o pensamento é virtual está com um problema maior ainda. Porque ao contrário de você achar que tudo é real, você está dizendo que nada é real. Está dizendo que tudo que você pensa sobre você não é você. Que tudo que você pensa sobre o outro não é o outro. E eu vou dar-lhes uma notícia: o pensamento é virtual. Por ele ser virtual, ele jamais incorpora a realidade do objeto pensante. E as pessoas não vivem sabendo disso. Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, anotem aí, ó, na mente, quem tiver anota. As nossas convicções são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. Vou repetir. As nossas convicções, ou seja, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, elas são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você crê te controla. Porque o pensamento é virtual, então você pode olhar para você e se colocar como o último dos moicanos, ou você pode olhar para você e se colocar acima de todos os seres humanos. Você pode chegar para uma pessoa e falar tudo aquilo que você pensa, sem dar chance daquilo que você pensa não ser a realidade em si. E quantas pessoas eu não conheci que discursam sobre o seu pensamento como se ele fosse o real. Como se ele estivesse acima do bem e do mal. Tem gente que fala assim para mim: Camila, eu sou boa de analisar perfil. Eu falo, sou. Dá 5 minutos com o caboclo. 5 minutos. Eu já sei se a pessoa é boa, se é ruim, se é tudo eu já sei. Eu falei, meu Deus, essa sabe muito da pessoa e pouco dela mesma. Por quê? Porque nós interpretamos o mundo a partir do que o mundo é ou a partir daquilo que somos? É claro daquilo que somos. Por isso que nós falamos que os nossos registros, as nossas memórias formam-se janelas da memória. Já ouviram falar das janelas da memória? Tem a janela light, que é a janela light? É a janela saudável, parabéns. Light no inglês significa o quê? Luz. Então ela ilumina a inteligência. Já percebeu que às vezes você tem umas respostas, uma sacada, você fala, gente, me surpreendi. Estava na janela light. Quando você, de repente, estava num momento feliz, teve uma conquista, alguém te deu um presente, janela light. Agora, nós não temos só janelas light, nós também temos as nossas janelas killers. O que é killer no inglês? Assassino, não é? Sabe aquele momento que você fala, gente, eu não acredito que eu falei isso de novo. Você já tinha se prometido que não ia falar mais isso. Você já tinha se prometido que aquela pessoa não ia te tirar do sério. Essa pessoa não me tira do sério, mas nunca mais. A próxima vez que ela te fala alguma coisa que você não gosta, te tira do sério. Por quê? Porque a janela killer, ela trava a inteligência, ela assassina. Então nós damos respostas que nós não desejamos dar.
Por isso que existe uma limitação humana. Não é porque você é pior do que alguém, é porque uma pessoa madura do ponto de vista emocional, ela entende que ela enxerga o mundo a partir das suas janelas. Por isso que não é porta light, nem porta killer. Porque você não sai de você para enxergar o mundo, você enxerga o mundo a partir de você. O que te torna micro ou macro distante da realidade é a consciência crítica do teu eu. O seu eu questiona o que você pensa, o seu eu questiona o que você sente, o seu eu questiona o que você interpreta, a maioria das pessoas não. É por isso que adoecem. Adoecem porque não são bons gestores. Quem aqui tem um cargo de liderança? Na empresa, em algum lugar que convive, certo? Um seu colaborador chega para você, desesperado, falando mil coisas. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Começa a agir? Não, você não pode começar a agir. Você entende? Calma aí, calma. Senta aqui. Me explica o que está acontecendo. Não é assim com o filho também? Você chega desesperado? Calma. Senta aqui, me explica o que está acontecendo. Não, aconteceu quem fez isso? Ah, tá, estou entendendo. Você questiona, você tenta entender. Você está abrindo as janelas da inteligência, mas as pessoas não fazem isso aqui dentro. Chega um pensamento, ela já compra, não questiona. Alguém fez algo que ela não gostou, ela já se sente invadida. Nem questiona, mas será que a pessoa não está bem? Será que eu preciso viver na doença do outro? Se o outro merece que seja saudável, a tua emoção merece. É mudança de perspectiva. Mas nós não fomos treinados a ser bons gestores. E nós queremos que os seus filhos sejam. Nós queremos que ele entenda como funciona aqui. Fica tão mais fácil quando você entende que o pensamento é virtual e que o pensamento não é real. Porque se você viver como se ele fosse real, queridos, você pode ter uma vida miserável. Ainda que você tenha todos os motivos para ser felizes. Só que aí, nós temos um segundo grande desafio, que é ter consciência, e esse é difícil, que ninguém muda ninguém. Quem já tentou mudar uma pessoa difícil? Levanta a mão. Quem já conseguiu? Parabéns, você conseguiu, né? Você está fazendo escola da inteligência, né? Por quê? Porque geralmente as nossas estratégias, elas mais pioram as pessoas do que as ajudam. 99% dos casos que eu peguei, nós mais pioramos as pessoas do que ajudamos. Porque nós usamos as estratégias erradas. Na matemática, a ordem dos fatores, parabéns. E nas relações interpessoais? Completamente. Uma conta básica, você elogiar antes de criticar, ou criticar antes de elogiar, você mudou completamente o resultado. Você não muda ninguém, você não entra no cérebro da pessoa e faz uma cirurgia para ela pensar diferente. Você estimula, você educa, você promove reflexões diferentes para que ela mude. Vocês já ouviram falar da história do salva-vidas? Vou contar para vocês. Algo que eu aprendi com um grande amigo meu que é salva-vidas e que me trouxe uma visão muito ampla de como que é a dinâmica mental. Quando uma pessoa está afogando, jamais vá salvá-la de frente. Porque quando ela está afogando, ela não percebe que você está lá para ajudá-la. Ela quer te usar como step para conseguir respirar. E você pode, eu estou aqui para te ajudar, ela não está te ouvindo. Eu estou te ajudando, não está te ouvindo. E tem pessoas inexperientes que morreram afogadas tentando salvar outras pessoas. Regra básica para você ser um salva-vidas. Quando a pessoa estiver afogando, vá de costas. Segure a pessoa pelo tronco. Mude o olhar dela, então traga para a margem. Na mente humana é a mesma coisa. Às vezes você está percebendo que o seu filho vai afundar se ele continuar a agir daquela maneira. Você está percebendo que o seu parceiro, a sua parceira, o seu colega, o seu parente, quem quer que seja, vai afundar. Você tem a plena convicção. Só que você vai com boa intenção, sem estratégia. Aí você vai de frente. Aí você vai de frente usando essas estratégias aqui. Sermões. Tem gente que é ótimo para dar sermão.
Tem hora que se você vai corrigir seu filho, ele já sabe tudo que você vai falar. Se ele já sabe tudo que você vai falar, você precisa repensar na sua estratégia. E fala, mas parece que está falando... E aí começa a elevar o tom de voz, achando que vai entrar mais na cabeça ainda se elevar o tom de voz. Quanto mais você eleva o tom de voz, mais na janela killer você coloca ele. E aí na janela killer você acha que você está promovendo reflexão? Não vai promover nunca, ele não está nem te ouvindo, ele está afundando. Ele está afundando e vai levar você a afundar também, porque aí ele começa a te agredir. Aí a relação morre afogada. Morre afogada com pessoas com boas intenções. Quantos casamentos eu não vi acontecer isso? Quantas relações de pais e filhos eu já não presenciei? Boa intenção não é suficiente. Não é o que você fala, o tom de voz que você usa, a grande eloquência do teu discurso que é determinante para o impacto que vai ter no inconsciente do outro. Sabe o que faz a diferença? Sabe, pais? É quem você é. Se você quer saber se você é grande ou pequeno no inconsciente do seu filho? Pare e pense o quanto eu tenho que me desgastar para falar as mesmas coisas. Se você tem que usar essas estratégias, é porque você está pequeno lá dentro. Nós temos que ser grande lá dentro. Você tem que ser grande para o teu filho. O seu filho tem que, no teu filho você tem que ser grande. E eu me lembro uma vez que eu roubei meu pai. 10 anos de idade. O dinheiro estava em cima da mesa. Eu olhei para o dinheiro olhou para mim. Passei a mão. Só que com a minha brilhante inteligência, parte do dinheiro eu usei para comprar um presente para minha mãe. Logo, fui descoberta. E nós já sabemos que os meios não justificam. Meu pai ficou muito decepcionado. E realmente é frustrante. Você educa, você trabalha quantas horas para dar melhor educação para o seu filho. Você se desgasta, você chora, se culpando, você dá o melhor. Tenho certeza disso. Aí seu filho, com 10 anos de idade, que já não é mais um bebê, vai lá e faz isso com você. O que você faz quando seus filhos te decepcionam? O que você faz quando seu filho parece que você não ensinou nada para ele? Bom, por entender a dinâmica mental, por isso que eu falo que quando nós entendemos, nós potencializamos muito mais a nossa educação. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse? Nada. Porque no foco de tensão, eu e você só falamos bobagem. Desculpa o palavreado, mas nós só falamos bobagem no foco de tensão. Porque você está em qual janela? Killer. Você também tem que respeitar suas janelas killers. E aí, nós dizemos as palavras que nós nunca deveríamos dizer. Você nunca faz nada para mim. Tem pai que fala para o filho, mas nunca, nenhuma vez. Você sempre faz isso, mas sempre. Todas as vezes. Mas nós já usamos esses subterfúgios que diminuem o outro. Então, ele sabendo disso, ele dormiu, no outro dia ele me chamou, sentou comigo no sofá, e antes de me dar um sermão, ele me fez uma pergunta. Filha, o que você ama mais? A mim ou ao meu dinheiro? Na hora eu comecei a chorar. Percebi que tinha sido descoberta. Você, papai. Ele disse, porque se for meu dinheiro, filha, eu quero que você leve todo, porque eu quero ver você feliz. Naquela hora, meu coração ficou apertado, eu indo em lágrimas, eu disse, papai, me perdoa, eu não vou fazer mais. Ele disse, filha, você me deixou muito triste, mas eu te amo tanto, eu sei a filha que eu eduquei, eu sei quem é você, eu sei que você não vai fazer mais, eu confio em você. Naquela hora, eu ainda muito triste, falando, papai, me perdoa. E ele me abraçou, pegou a carteira dele e pegou o dobro do que eu tinha pego. E entregou na minha mão. Eu disse, papai, eu não quero. E ele disse, mas eu quero que você pegue. Porque eu quero que você saiba que o teu pai confia em você. Isso é estratégia, pais. Talvez se meu pai tivesse dito assim para mim, alguma vez faltou alguma coisa em casa? Foi essa a educação que eu te dei?
E daí para mais, não estaria errado. E quando a gente fala de escola da inteligência, nós não estamos falando o que é certo e o que é errado, nós estamos falando o que é mais eficiente, o que é mais poderoso para construir janelas light, janelas de reflexão, porque as janelas light, elas são janelas que promovem a reflexão, o autodiálogo, a autopercepção. Então, nos momentos que o teu filho te frustra, no momento que o teu filho te decepciona, no momento que o teu parceiro te decepciona, a sua parceira te decepciona, o seu funcionário te decepciona, é a vez, é a chance que você tem de ser registrado de maneira privilegiada, surpreendendo. E quando você surpreende, você se torna pequeno ou grande no inconsciente do outro? Grande. Meu medo era sempre de frustrar meu pai. Não era que ele me batesse, que ele me botasse de castigo. É de frustrá-lo, porque ele era grande aqui dentro. O seu filho não tem que ter medo que você bata nele, nem que bota ele de castigo. Ele tem que ter medo de perder você. E eu lembro que às vezes, quando eu decepcionava ele, às vezes ele ficava bravo comigo, ele dizia para mim: olha, filha, você pode fazer o que você está fazendo. Eu vou continuar te amando como pai, mas você vai me perder como amigo. Nossa, eu queria morrer, eu preferia que ele me desse 50 mil tapas. Seu filho tem que ter medo de perder a tua amizade. O seu filho tem que ter medo de perder a tua presença, não o presente que você vai dar para ele, a presença. Você tem que ser grande lá dentro, mas essas estratégias não promovem isso. Excesso de críticas, lembra que eu disse? Mistura superproteção com excesso de crítica. Queridos, a sociedade já exige demais dos seus filhos, que ele tem que ser o número 1 em tudo. Eu tenho um livro chamado A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê. E eu estudei sobre todo um paralelo ao longo da história sobre os padrões de beleza. Em todas as sociedades tiveram padrões de beleza, é inegável. Mas antigamente nós tínhamos um padrão respeitando uma cultura, um biotipo de um povo. Hoje, se antes tínhamos pessoas excluídas de um padrão, hoje nós temos continentes inteiros excluídos de um padrão. E isso não está só na beleza, como as orientais estão fazendo cirurgia para ficar com os olhos como as ocidentais. Isso não está só na beleza. O nível de comparação aumentou, e quando você eleva o nível de comparação, você diminui a capacidade de você se sentir bom. Porque antigamente a referência era o padeiro, era o dono do mercadinho, as referências eram menores, então era mais factível. Hoje, numa sociedade que os padrões são cada vez mais altos, você tem que ter muita autoestima para que você possa levar o seu filho a ter coragem. Uma das grandes preocupações do meu pai era não formar um filho que ficasse à sombra da sua fama. A chance de um pai bem-sucedido formar um filho que não tem um brilho próprio é muito grande. Você deve talvez conhecer pessoas, pais que tiveram uma história linda, mas que não conseguiram fazer com que seus filhos também tivessem. Porque quando o padrão é maior, mais autoestima você tem que ter. Para que você olhe para esse padrão e fale, então é factível. E tem pais que, na tentativa de fazer com que seus filhos saiam da sua zona de conforto, para que seus filhos reajam, eles diminuem a autoestima. Aí seu filho com a autoestima diminuída, quando nós falamos, mas você sempre faz isso, eu não tive metade do que você teve, e olha o que você faz. Quando nós não valorizamos a autoestima do nosso filho, ele olha para nós e fala assim, é longe demais. E eu tenho um colaborador meu que estava conosco há pouco tempo, em Goiânia. Ele estava me dizendo que o filho dele vai repetir 1 ano. E ele estava muito frustrado. E aí, me contando série de coisas, e eu dando alguns conselhos para ele, e ele me disse assim, Camila, e aí, você acredita que a minha mãe, ele me contando, que é a avó do menino, mostrou para o meu filho o meu boletim, e tinha um monte de nota vermelha aí que ela me acaba. Ela acaba com a minha moral. Eu digo, isso não. Isso te faz mais forte. Você tem que falar para o seu filho, filho, eu também falei, olha aqui, mas eu consegui, eu estou aqui para te ajudar. A perspectiva é outra. Uma educação eficiente, ela não faz de cima para baixo, ela faz de baixo para cima. O seu filho tem que olhar para você e falar, eu consigo, porque meu pai conseguiu. Não é na tua fortaleza que você ensina teu filho a ser forte, é na tua fragilidade.
É na sua fragilidade que você ensina ele a ser forte. Por isso que essas estratégias, elas são furadas. Por exemplo, comparação. Nossa, quem tem mais de 2 filhos, eu quero morrer. Comparar um filho com o outro. Pais, toda vez, sem exceção, 100% das vezes que você compara um filho com o outro, você está diminuindo um. E quando você diminui o seu filho, como é que você quer que ele supere? Eu só supero, anotem isso, prestem atenção. O seu filho só supera aquilo que ele não tem pelo aquilo que ele tem. O seu filho só vai superar as dificuldades dele pelas competências que ele sentir que ele tem. Isso é a escola da inteligência. Só que em paralelo com o que você está fazendo na sua casa, nós estamos fazendo na sala de aula. Olha, eu vou falar sinceramente para vocês. O sistema que nós fizemos aqui na Senec, da venda espontânea, nós não temos nenhum caso. Nós só fizemos isso porque a Senec, nós acreditamos muito nessa parceria e na proposta que eles têm. Eu digo que Deus já nos deu muito mais do que nós merecemos. Nós temos mais de 200 mil alunos, nós temos uma história muito linda da nossa família. Se eu estou aqui com vocês hoje, é porque eu sei o benefício que o seu filho pode ter quando trabalha isso na base, pais. Eu falo para onde eu estou, se não for escola da inteligência, ver qualquer outra coisa, mas nós precisamos fazer alguma coisa. A sociedade está doente e os nossos filhos estão expostos e não estão tendo ferramentas eficientes para trabalhar suas emoções. Isso é grave. Eu sei o tanto que você trabalha, o tanto que você se esforça para dar o melhor para o seu filho. Mas, pai, se você não desenvolver essas habilidades emocionais, muito do seu esforço é perdido. E isso também precisa estar dentro da sala de aula. Não basta estar só em casa. Essa união é importante. Eu falo muito para a Senec, olha, se a Senec não quiser o programa, não tem problema nenhum. Nós não temos problema quanto a isso. A nosso coração é de contribuir. Se nós não estamos contribuindo, nós preferimos não ter parceria. Sinceramente, pais, nós não precisamos, nós estamos, porque quando eu vejo uma criança, eu olho, eu sei que 1 ano de trabalho nesse desenvolvimento, quando ela conhece essas coisas, quantas vezes eu não estou falando para vocês que estão dando risada, tem gente botando a mão na cabeça, por quê? Não é porque vocês não sabiam, porque nós não fomos treinados, e os nossos filhos têm a oportunidade de ser treinados agora. Eu sei, eu tive essa educação, eu sei a eficiência que tem. E quando eu assumi o programa Escola da Inteligência, é porque eu queria levar o que eu tive para as outras pessoas. Porque é muito fácil, você tem grandes estudiosos que dentro da sua casa não tem nenhuma prática. Se você pegar grandes psicólogos ao longo da história, por exemplo, Melanie Klein é uma dos grandes estudiosos sobre a educação infantil, desenvolvimento infantil. Um filho dela se suicidou e o outro morreu sem falar com ela. E ela é estudada até hoje como referência em educação. Então, o que eu acredito é numa prática que se começa com as pessoas mais próximas. É uma prática que se faz dentro de casa. Por isso que nós insistimos tanto que vocês comecem a fazer isso, porque tem um pedaço no teu filho que só você pode preencher. Por mais que a escola trabalhe, você é fundamental na vida do seu filho. E eu sei que essas estratégias que muitas vezes nós usamos, não é por má intenção, é pela melhor das boas intenções, mas como nós não conhecemos, nós cometemos erros básicos. Por exemplo, chantagens e punições. Nós temos que dar limites, claro, mas limite tem que ser inteligente. E quando você coloca um limite, você tem que cumprir aquilo que você fala. Tem pais que colocam limites assim, ó, você vai ficar 1 mês sem assistir televisão, mas a criança fica sozinha em casa, como é que você controla? Então nós temos que ser inteligentes. E os nossos encontros mensais no colégio é para dar ferramentas para vocês, é para contribuir com vocês, é para vocês chamarem outros pais que também têm os seus filhos no colégio, mas que ainda não participaram dos nossos encontros. Porque, queridos, podem acreditar, se não for para contribuir, a Escola da Inteligência agradece a parceria e não tem problema se vocês não acharem importante. Agora, se vocês acharem importante, eu gostaria que vocês fossem divulgadores. Hoje nós temos 1.700 alunos envolvidos no programa Escola da Inteligência. Tá certo? E somente 700 pais
aderiram ao material. Nós sabemos, quando nós estávamos conversando, que o material chegou tarde, porque teve uma decisão da central. Nós sabemos de todas as dificuldades. Tanto que os alunos que não aderiram ao material, eles estão acompanhando em sala de aula, a escola é muito preocupada para não ter nenhum prejuízo para os seus filhos. Há uma preocupação real dessa escola com o desenvolvimento emocional, tanto que nós não fazemos para ninguém. Nós temos 2 escolas no Brasil, dos 200 mil alunos que nós fazemos, como fizemos esse ano com a SENEC, que é a SENEC de Uberaba e a SENEC de Sete Lagoas. O ano passado, 30 SENECs quiseram aderir, nós não aceitamos a parceria desses moldes, porque nós sabemos das dificuldades. Então, nós fizemos aqui porque nós acreditamos na proposta, pais. E eu digo para vocês, se vocês acreditam também, eu gostaria que vocês fossem divulgadores. Porque quanto mais alunos tiverem em sala de aula com material, muito mais fácil se torna a aplicação. Os seus filhos vão começar a aprender coisas que parece tão óbvio quando a gente fala, mas não é tão óbvio nas nossas reações. Por exemplo, superar o circuito fechado da memória. O fenômeno bateu, levou. Queridos, como é fácil nós darmos as mesmas respostas para os mesmos problemas. Como nós somos especialistas. Existe um fenômeno natural que vicia o córtex cerebral na leitura. E aí você parece... Sabe aquela pessoa que pega um trevo, que ela não consegue sair do balão? Ela não sabe que lugar que ela vai, ela fica sempre no mesmo lugar? Às vezes o nosso processo educacional é assim. Nós damos as mesmas respostas para os mesmos problemas. Aí eu tenho pais que chegam para mim e falam assim, Camila, eu já falei 1000 vezes para o meu filho, e eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, olha pai, você já falou 1000 vezes e não adiantou? Não ache que na 11ª vai adiantar. Nós precisamos superar o circuito fechado da memória. Nós precisamos aprender a surpreender os nossos filhos. Use os momentos de dificuldades. Eles são as suas melhores oportunidades para você ser grande no inconsciente dele. Superar o circuito fechado da memória psicoadaptativa. Romper o cárcere da rotina. O coitadismo, o conformismo. Eu brinco muito que talvez tem pessoas que têm... Ai de mim, tudo é tão difícil. Nossa, mas porque meu marido, é porque meus filhos, é porque meu trabalho, eu digo sempre. Talvez você seria muito mais feliz se tivesse nascido em outra família, casado com outro homem, ou com outra mulher, tivesse outros filhos, morasse em outro país, mas não é essa a vida que você tem, o que você vai fazer com ela? Queridos, quem tem filhos aqui de 4 e 5 anos? Você não surpreende com a inteligência dos seus filhos? Com a argumentação que eles têm? Todo pai de criança pequena fala, gente, meu filho é um gênio. Que não é possível. Ele sabe mexer no smartphone melhor do que eu. Eu fico lá com dificuldade, ele com 4 aninhos já tem todas as habilidades. Agora, quem aqui tem filhos no 8º, 9º e no ensino médio? Cadê o gênio que questionava igual a criancinha de 4 anos? Cadê aquele jovem questionador e desinibido, destemido? Você já não encontra na mesma proporção. Vai numa sala de 4 anos e vai numa sala de 9º ano, você fica espantado. Uma criança de 4 anos, você fala uma coisa, ela já cria, ela já quer falar, ela já quer criar. Aí você fala lá, tem tudo medo de ser desaprovado pelos amigos, medo de não ser reconhecido, medo de errar, inseguros. Maravilhoso, nós estimulamos o córtex cerebral dos nossos filhos, fantástico. Mas nós precisamos preparar quem conduz isso aqui. O eu deles precisam estar preparados. Esses padrões que a sociedade coloca cada vez mais altos têm roubado a autoestima dos nossos filhos e dos nossos alunos. E se nós não soubermos ser bons estrategistas, se a escola não souber ser uma boa estrategista, ela não consegue potencializar. E aquilo que era para ser um bálsamo se torna o grande carrasco dos nossos jovens. E infelizmente tem sido esse cenário. Quando você entra numa sala de ensino médio, você pergunta, até para crianças, meu pai estava fazendo uma pesquisa em algumas escolas, crianças de 4º, 5º ano, o nível de insônia, e os pais não sabiam. Crianças que ficam no celular de madrugada, tem grupo depois da meia-noite, os pais não sabiam.
Crianças que têm pesadelos noturnos, e o pesadelo noturno rouba a energia do córtex cerebral. A hora que ela acorda cansadíssima, ela vai para aula, não consegue absorver o conteúdo. Uma boa noite de sono é tão importante quanto a alimentação. O sono reorganiza o cérebro, mas como eles não têm um eu que começa a questionar o pensamento, muitas vezes o pensamento vem, ele não consegue gerenciar, passa e fica pensando até altas horas da noite, tem pesadelo, no outro dia acorda um caco. Quem de vocês aqui acorda cansado? Levanta a mão. Não é desgastante? Imagina as nossas crianças que têm muito menos proteção que você. E elas estão expostas na mesma sociedade que você está. Conhece a síndrome do pensamento acelerado? Sim? E como é que está o nível de síndrome do pensamento acelerado de vocês? Queridos, a Escola da Inteligência, eu não quero que vim aqui, vocês acharem bonita a minha palestra. Vou ficar muito feliz se gostarem. Mas que vocês gostarem, a hora que vocês saírem dessa porta, não provocar nenhuma mudança. Queridos, nós queremos uma massa de pessoas que queiram pensar diferentes. Eu não quero só que o programa Escola de Inteligência seja legal. Eu não só quero que ele seja bonito. Ele é legal, ele é bonito, mas ele é acima de tudo eficiente. Eu quero ter pais que falam, Camila, eu consegui gerenciar melhor a minha psique. Eu estou começando a ter diálogo mais aberto com meu filho. Eu estou participando dos encontros de pais que nós temos aqui no colégio. Queridos, as pessoas estão adoecendo. E o teu maior patrimônio, eu falo, os pais às vezes se desdobram em 1000 para dar a melhor educação para o seu filho, mas a melhor educação que você pode dar para o seu filho é você ser saudável. Quanto mais saudável emocionalmente você for, mais chance o seu filho tem de ser saudável. Você é a melhor educação, não é aquela que você dá, é aquela que você é. A educação que você é mais importante que a educação que você dá. E é por isso que nós estamos aqui incessantemente todos os meses. Porque nós acreditamos nisso. Porque eu tenho visto pessoas maravilhosas ter uma péssima qualidade de vida, se colocar como último nas suas prioridades, não respeitar os seus finais de semana, não ter uma boa qualidade de sono, sofrer por antecipação, esquecimento. Aqui, não para de pensar. Não é um bom gestor. E eu tenho certeza que se nós soubéssemos, nós aproveitaríamos muito mais. Eu já avancei o tempo, vou passar rapidamente. Ser simpático, empático, simpático e carismático. Nós temos que, nas nossas relações, eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra do Steve Jobs, ele disse, Camila, como se eu tivesse falado com o Steve Jobs. Uma palestra do Steve Jobs, eu estava lendo, e ele dizia que o que ele mais priorizava no seu conteúdo é que a primeira embalagem, que a hora que a pessoa estivesse abrindo o iPhone, aquilo já fosse um presente. Tanto que ele que trouxe essa caixa bonita que hoje os telefones têm, todo em relevo, em cores. Por quê? Porque não basta você ter um bom conteúdo se você não tiver uma boa embalagem. Você tem que aprender a ser carismático. Por exemplo, uma pessoa tímida, ela é empática? Muitas vezes ela é. Ela se preocupa demais com o que as pessoas vão falar para ela. Só que ela não é simpática e nem carismática, e ela parece metida. Tem várias pessoas que eu conheço e que eu já tratei e falo, Camila, as pessoas acham de mim. Não é. Eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo de ser reprovado, ela tem tanta insegurança que ela passa que ela não se importa, mas ela se importa, muito. Mas ela não é carismática, ela não é simpática, ela não distribui elogios. Quanto mais carismático você for, o seu processo de liderança, e quando você educa, você está sendo um líder, tá certo? Toda vez que você está educando, você está sendo um líder. Quando você educa, quando você é carismático, como que uma pessoa carismática é? Uma pessoa carismática, ela fala bom dia sorrindo. Uma pessoa carismática, ela agradece muito mais do que ela reclama. Gente, ficar com pessoas que só reclamam, dá depressão. Literalmente. Da depressão. E tem vezes que a gente está tanto no nosso circuito fechado da memória, que a gente não consegue olhar outras perspectivas. Então, nós ensinamos as nossas crianças desde pequeno, olha, que bom que você é empático, essa é a primeira coisa. Porque não basta você ser carismático e não ser empático, aí você vai um monte de psicopata aí.
Primeira coisa, tem que ser empático, fantástico. Mas a maneira como você traduz, a maneira como você se importa, a maneira como você mostra que você se importa, é tão importante quanto se importar. Quantos casamentos eu não vi de pessoas que às vezes amavam o seu parceiro, amava a sua parceira, mas a maneira como se colocava parecia que não amava. Parecia que só queria criticar. Aí entra nas estratégias erradas, excesso de crítica, comparação, levantão de voz, sermão, etc. Então, ser carismático é um treino. Tem pessoas, todo mundo pensava que carismático, a pessoa nasce, quem nasce, nasce. Quem não nasce, se deu mal. Não. Tem pessoas que são mais simpáticas, mas você pode treinar ser carismático, você pode treinar agradecer, você pode treinar ser proativo, você pode treinar perguntar para as pessoas que você ama, aonde é que eu errei e não percebi, ou o que eu posso fazer para te deixar mais feliz. Você tem que ter coragem de perguntar para as pessoas que você ama, o que eu posso fazer para te deixar mais feliz? Às vezes você acha que você sabe o que o outro precisa, mas às vezes não é o que ele precisa. Então, quando nós começamos a entender, nós nos tornamos mais estratégicos. E para concluir, nós temos que compreender que toda mente é um cofre, e que não existem mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Tem gente que já tentou tanta chave que agora quer arrombar o cofre. Hã? Já presenciou, quer arrombar o cofre do outro. Você vai aprender, por bem ou por mal. Queridos, a mente humana precisa de estratégia. Isso nós ensinamos para criança de 4 anos. E aí, quando às vezes, os pedagogos analisavam o nosso material, no começo do nosso trabalho, a gente falava de autocontrole, falava de armadilhas da mente, com 4 anos de idade, aí os pedagogos ficavam um pouco ansiosos, mas Camila, é muito complexo, como que ela vai aprender? Às vezes nem um adulto sabe disso. Eu falei, não sabe porque não foi aprendido de maneira significativa. Uma criança de 4 anos sabe o que é PlayStation, como é que ela não vai saber o que é autocontrole? Claro que ela vai saber, tem que saber, e tem que saber aplicar. E é incrível como a criança absorve esses conteúdos. Por quê? Porque nós estamos entregando as chaves certas. Não basta só ter boa intenção. O ser humano, uma das chaves certas, né? O ser humano só é verdadeiramente feliz quando procura fazer os outros felizes. Por que as pessoas estão tão infelizes? Já percebeu como você senta para as pessoas estão sempre... É difícil chegar numa roda de pessoas, as pessoas estão falando de coisa feliz. Estão falando da política que está ruim, estão falando do outro caso que morreu, o outro que matou a criança. Aí a gente só coisa ruim. Porque quanto mais nós somos bombardeados por questões infelizes, muito mais infelizes nós nos tornamos. E se você está mais infeliz, como é que você quer fazer os outros felizes? Mas para você investir na felicidade do outro, você tem que estar feliz. Você tem que construir janelas light em você. Mas tem pessoas que não constroem janela light em si mesma. Tem pessoas que não são gratas. Eu falo que a gratidão é uma das características mais bonitas da inteligência. Mas tem pessoa que não exercita a gratidão. Pare para pensar, quantas pessoas te bancaram para você estar aqui? Você não está aqui à toa. Muita gente te bancou para você estar aqui. Muita gente chorou para você estar aqui. Muita gente acordou de madrugada para você estar aqui. Só que nós não pensamos nisso. Nós não exercitamos, entende quando eu falo do eu? O nosso eu não é treinado para fazer essas reflexões. Por exemplo, eu ensino para as crianças desde pequeno que tudo aquilo que o dinheiro compra é barato. E eu provo isso para vocês. Repito, tudo que o dinheiro compra é barato. Caro é o que o dinheiro não compra. Por exemplo, qual que é o seu nome? Andresa, por quanto você me venderia os seus olhos? Não? Mas assim, se eu te desse 10 milhões de reais, não? Você poderia morar em Paris, você só não ia ver a Torre Eiffel. Mas, detalhe, quem quer ir ver a Torre Eiffel em Paris? Não? E é que tem um monte de amiga que queria te acompanhar, se você morasse lá. Mas quantas vezes você parou e agradeceu os seus olhos que enxergam no espelho? Porque nós não somos treinados a isso. Nós somos treinados a pensar que tudo aquilo que eu tenho não é suficiente para ser feliz. O mundo quer que você pense assim. É por isso que ele coloca a Gisele Bündchen para vender Pantene. Ou vocês acham que Xuxa usa Monange? Pelo amor de Deus, hein, mulherada?
Com aquela pele linda, ela usa Monange, se banha de Monange? É claro que não. Mas por que vende quando bota a Xuxa para vender e quando bota a Camila não vende nada? Por que vende Pantene com a Gisele Bündchen? Porque no inconsciente coletivo, pareia-se os estímulos, no córtex cerebral é registrado como uma mesma experiência. Quando você está no supermercado, você olha para o Pantene olha para você e um caso de amor acaba de acontecer. Você não precisa de shampoo. Já comprou no mercado, mês passado estava na promoção? Você comprou um monte, mas você não resiste àquela tentação. Mas a tentação não está no shampoo, nos componentes químicos que tem o shampoo e para que o shampoo serve. Você simplesmente lembra inconscientemente do cabelo da Gisele Bündchen, da magreza da Gisele Bündchen, do glamour da Gisele Bündchen e faz o quê? Com o Pantene. Olha como a gente é inteligente. Aí depois sai no mau humor do chuveiro, depois do banho. Por quê? Não ficou igual a Gisele Bündchen. Aí gera o quê? Frustração. E a frustração gera o quê? Necessidade de novos consumos. Tem que rir para não chorar. A gente tem que rir para não chorar. Só que isso parece inocente, mas não é. Vai entrando no córtex cerebral e vai diminuindo a felicidade das pessoas. Porque vai colocando padrões de beleza que você não tem, de sucesso que você tem, não tem de inteligência. Tem sempre alguém mais inteligente que você, mais bonito que você, mais bem resolvido que você. Uma família melhor que a sua. Pode ter tudo isso, mas a sua percepção, ela precisa ser gerenciada pelo teu eu. Você não pode ficar à mercê do que o mundo implanta em você. E as nossas crianças são. Sabe por que o seu filho pede um brinquedo atrás do outro e não brinca com o brinquedo que ele compra? Tá? Já teve essa experiência? Comprou uma coisa para ele. Dá uma semana, 2 semanas, o brinquedo já ficou do lado. Ele já quer outro. Aí você compra, e ele quer outro. É porque na verdade ele não quer o brinquedo. Ele quer a felicidade que falam para ele que ele vai ter quando ele comprar o brinquedo. É por isso que ele compra e não se satisfaz. Aqui, quem na infância ganhava uma boneca por ano ou um presente por ano, e olha lá. Muita gente. O brinquedo durava? Claro que durava. Descobria-se 1000 maneiras de brincar com o brinquedo. Hoje os nossos filhos têm mais do que vocês tinham? E estão mais satisfeitos? Não na mesma proporção. Por quê? Porque a mente precisa ser gerenciada. Porque tentam te vender que tudo aquilo que você precisa você ainda não tem. Porque é uma sociedade infeliz. Consome mais ou menos? É claro que é mais. Então é interesse de quem tem uma sociedade feliz? Nós, enquanto educadores, nós, enquanto pais, mas não do sistema. Então, se você quer ter um filho saudável, prepara ele para o sistema que ele vai ser inserido. Porque tem muitos adultos que são insatisfeitos pela vida que tem, só reclamam, vivem na armadilha do coitadismo. E eu espero que seu filho não seja assim. Eu espero que seus filhos lutem pelos seus sonhos. Eu espero que você consiga dar as melhores chaves para que eles possam abrir o seu cofre emocional e o cofre das pessoas com quem ele vai conviver. Eu espero que seu filho possa desenvolver uma boa autoestima e uma boa autoimagem. E que ele aprenda que o mundo pode nos abandonar. E a dor é grande. Mas quando nós nos abandonamos, ela se torna insuportável. Tem pessoas que não sabem dar uma nova chance para si mesmos. Um bom pai não é um pai perfeito. Aliás, as vezes que meu pai mais me ensinou foi as vezes que ele errou e não teve vergonha de reconhecer os erros. Eu espero que seu filho também não tenha vergonha dos seus erros. Eu espero que ele saiba recomeçar e é por isso que nós estamos aqui. Porque eu sei o tanto que uma criança e um adolescente que desenvolve esses aspectos emocionais, a proteção emocional nesse mundo afora é tão importante. Para que eles não vivam à mercê do que a sociedade fala deles, para que eles não vivam à mercê dos padrões sociais, mas que eles possam, sim, usar a experiência, usar as pessoas como modelo e inspiração, mas que eles não esqueçam que não ter aquilo que as pessoas dizem que é importante os diminui, até porque eu sei que ele só supera aquilo que ele não tem pelo que ele tem. Então não esqueçam de investir na autoestima dos seus alunos. Não esqueça de investir na autoestima dos seus pais. Eu sempre falo isso, e dos seus filhos, das pessoas que você ama, das pessoas com que você convive. Seja grande lá dentro. Se você for grande lá dentro, o teu olhar vai gritar. Se você for pequeno lá dentro, você vai ter que sempre fazer milhares de artimanhas para ter migalhas de atenção. Eu espero que essa não seja a conta na sua casa. E a Escola da Inteligência quer contribuir para que seus filhos também tenham isso. E para que eles sejam mais bem preparados que nós.
para que eles sejam pais melhores do que nós, seres humanos mais saudáveis do que nós, porque eu acho que não tem sonho maior para um pai do que fazer com que os seus filhos brilhem e sigam uma vida que nós sonhamos para ele. Eu tenho certeza que se você está aqui sábado de manhã é porque você tem grandes sonhos para o seu filho, mas que você ensine-o a ter coragem de sonhar. E o sonho não determina o lugar onde o teu filho vai chegar, e nem onde você vai chegar, nem onde eu vou chegar, mas eles nos tiram do lugar onde nós estamos. E eu quero chamar pessoas que queiram sair do lugar que estão. Obrigado pela presença e tenham todos uma excelente manhã. Obrigada. Obrigada. Nós passamos um folder para vocês, da papelaria que estão trabalhando com o programa. Gostaria que vocês fossem divulgadores, se ainda não aderiram e consideram que é importante seus filhos terem isso, por favor, pais, porque o resultado para o ano que vem vai depender deste ano. Então, se nós não tivermos uma grande adesão, nós, infelizmente, não podemos estar no ano que vem com vocês. E nós não queremos isso, eu tenho certeza que vocês estão aqui não querem isso. Então, pratiquem isso que eu disse para vocês, divulguem para os outros pais, para que nós possamos ter um melhor resultado aí neste ano, nesse desenvolvimento emocional. Dê um abraço forte nos seus filhos, invista na inteligência emocional deles, e eu tenho certeza que nós colheremos juntos excelentes frutos. Parabéns pelo colégio, pelo trabalho que desenvolve. A Ana Cristina, o Júnior, está aqui também, ali atrás. Ele é o nosso consultor, levanta aí, Júnior, consultor de relacionamento. A Ana Cristina é a gerente de relacionamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. A papelaria está aí, Ana? Está aberta a papelaria, caso vocês queiram fazer adesão hoje. Um beijo no coração, fiquem com Deus e um excelente final de semana.